Bom dia, meninas. Vamos começar hoje o livro 5, Desenvolvimento da sua fé. Vocês podem acompanhar esses versículos que eu já enviei agora. Eles são os versículos que nós vamos precisar ler da página 7 até a página 12. Então, guardem aí com vocês, tá? Só ler, só acompanhar, um atrás do outro. Então, vamos começar. Compreendendo o ponto de vista de Deus. Vamos estudar nesse livro quem é Deus, o Espírito Santo, conhecendo nosso inimigo, nosso conflito com o pecado, a volta de Cristo. A compreensão das verdades bíblicas nessa área vai lhe mostrar o ponto de vista de Deus sobre elas. Então, cada tópico desse, nós vamos ver o que Deus pensa sobre cada um. Não é o nosso pensamento sobre ele, é o que ele pensa. Não é o que nós achamos, é o que Deus acha. O que a gente acha não importa. Busque as escrituras com a mente aberta e prepare-se para obedecer o que Deus lhe mostrar. Não oculte pecado, orgulho ou incredulidade. Isso nos afasta do ensino e das bênçãos de Deus. Oremos para que Deus mude o nosso coração enquanto nós estudamos a sua santa palavra. Capítulo 1, página 7. Quem é Deus? Acompanhe os versículos acima à medida que eu vou fazendo as perguntas. Por si só, o homem jamais poderá superar o desconhecido e descobrir Deus. Então, nós sozinhos não podemos nos achegar a Deus. Não poderíamos conhecê-lo se ele não tivesse tomado a iniciativa de revelar-se. Então, Deus se revelou a nós. Se ele não se revelasse, jamais saberíamos quem é Deus. Estaríamos por aí inventando vários deuses, várias religiões e várias loucuras que vocês conhecem já só de olhar ao redor. A Bíblia diz que Deus se revelou a nós e nos mostra nela o caráter do nosso Deus. Então, toda vez que você quiser saber sobre Deus, você precisa ler primeiramente na Bíblia sobre ele. E se alguém disser o contrário, a pessoa está lhe mentindo, mesmo que seja um profeta, um pastor, um apóstolo. Até mesmo porque a Bíblia condena quem se intitula apóstolo ou profeta. Eu não sei se é verdade. Então, vá buscar com alguém que conheça para você ver como a Bíblia condena quem se autodenomina apóstolo ou profeta. Primeira pergunta: o que podemos aprender sobre Deus no primeiro versículo, Gênesis 1:1? No princípio, criou Deus os céus e a terra, diz Gênesis 1:1. O que você pode entender quando você lê esse versículo? Que Deus criou tudo e todas as coisas, não é verdade? Na segunda pergunta, em Deuteronômio 7:9, não, desculpa, gente. Deuteronômio 4:39. O que devemos entender sobre Deus? Vamos ler? Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Então, Deus se revelou a gente pela Bíblia e ele diz aqui que não há outro Deus além dele, não é? Quem é o nosso Deus? Deus de Israel, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. São três deuses em um só. É a Santíssima Trindade. Ele é um e é três. Vamos lá. Então, número 3. Deuteronômio 7:9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Por que a gente pode confiar em Deus? O que diz esse versículo? Que ele cuida dos nossos filhos, daqueles que são da nossa geração, até 1000 gerações.
só porque você amou a Deus, por causa de você. É por isso que às vezes existem filhos de pessoas que são cristãs, pessoas que são realmente piedosas, que Deus é como se fosse um bebezinho, cuida deles, mesmo às vezes eles não merecendo, por conta de ter amado você. Então, nós temos que servir a Deus por primeiro porque Ele é Deus, mas depois, olha o tanto de promessa que Ele nos dá, de cuidar das nossas filhas, dos nossos bisnetos, tataranetos, até 1000 gerações. Deuteronômio 10:17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno. Então, o que ele revela sobre Deus aí? Que Deus não se vende, Deus é imutável, Deus é Senhor e Ele sabe quem é quem. Não adianta a pessoa tentar comprar o reino dos céus, que ela vai com o dinheiro dela e tudo para o inferno, porque dinheiro não pode comprar o reino dos céus. Apenas um coração sincero, verdadeiro diante de Deus e humilde diante do Senhor, suplicando a Cristo Jesus pela sua salvação e buscando ajuda para aprender a sua palavra como Ele quer que a gente aprenda e como Ele quer que a gente seja. Agora vamos para a página 9. Crônicas 28:9. O que Davi diz sobre Deus ao seu filho Salomão. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios dos pensamentos. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti; se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Olha só que sério. A gente não pode rejeitar o Senhor e a gente tem que buscar conhecê-lo para que ele não nos rejeite para sempre. Ele conhece todos os corações de todos os seres humanos na terra. Então não há quem minta ao Senhor. Sejamos humildes e busquemos o Senhor de coração, para que ele tenha misericórdia de nós e nos deixe o achá-lo. Porque olha, se a gente buscá-lo, ele vai deixar a gente achá-lo. Se a gente o deixar, ele nos rejeitará para sempre. Olha que sério. Na oração de louvor do 1 Crônica 29, 10, 13, vamos escrever depois uma oração com as nossas próprias palavras, baseada no que Davi disse. Vamos ver o que ele disse. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riqueza e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força, poder e poder. Contigo está o agradecer e tudo dá força, e é tudo da força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Então, o que a gente pode fazer uma oração parecida? Nós podemos dizer: Senhor, tu és dono de todas as coisas, sabe todas as coisas. Domina sobre tudo. Olha, essa parte, contigo está o agradecer e a tudo dá força. É o Senhor que sustenta todas as coisas. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós todos os dias. Grandioso é Senhor. Você pode fazer a sua oração aí, né? Uma oração de louvor. A gente tem orações que são de louvor, para louvar a grandeza do Senhor. Não é só oração de pedidos. Você pode tirar um momento da sua vida, um momento diário, fazer oração de louvor. Quem já fez isso? Eu confesso que eu já fiz, mas não assim. Mas eu agora a partir de hoje, vou começar a fazer um momento de oração somente de louvor das grandezas do Senhor. E aí, o que você está achando? Como o Salmo 46:1 descreve a Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, no momento das dificuldades que nós temos, é Deus que é a nossa fortaleza.
Ele é o nosso refúgio, ele é o nosso socorro. E é um socorro bem presente, principalmente nas tribulações, olha aí. Então, no momento que a gente passa de dificuldade, quem nos fortalece é o Senhor. Porque nós mesmos somos pequenos, frágeis e não conseguimos por nós mesmos nada, na verdade, nem respirar, né? Então Deus nos dá a respiração, nós dependemos de tudo do Senhor. De que modo você já experimentou esse, esse cuidado de Deus na sua vida? O que você já passou de tribulação que você viu que Deus estava lá com você? Eu já passei por vários problemas de tribulações, e se não fosse o Senhor, eu teria desistido, né? Então, até hoje mesmo, o Senhor, ele me sustenta. E é nele que eu me refugio quando eu estou, principalmente em momentos difíceis da minha vida. Mas o Senhor logo vem e nos dá guarida, né? Vamos ver agora Salmo 147, 3, 6. O que aprendemos sobre Deus nessa passagem? Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Cura as feridas, né? Conta o número das estrelas, chamando-as todos pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Então, o que a gente aprende aqui? Que Deus, ele é Deus dos humildes. O que é humilde? De dinheiro, que não tem dinheiro? Não. É humilde. Não existe gente, pessoas que sejam só na aparência. Porque a aparência não quer dizer nada. A humildade que ele está querendo dizer é aqueles que se humilham diante do Senhor. Aqueles que procuram ser como ele quer que seja. Aqueles que se suplicam diante dele para que o obedeçam, para que seja o coração como ele, como o de Davi, né? Então, o que a gente aprende aqui sobre Deus? Ele, ele ajuda aqueles que estão de coração tristes, quebrantado, né? E ele sabe até o número das estrelas. Cada uma, ele sabe qual é o nome de cada uma. E, além do mais, ele é poderosíssimo. E ninguém pode medir o entendimento do Senhor Jesus, né? Do Senhor Deus. Ele ampara os humildes, mas dá com os ímpios em terra. Então, sejamos humildes, né? Porque se nós formos arrogantes, prepotentes, principalmente diante do Senhor, ou dos homens também, Deus não gosta de olhar altivo, ele dá com a gente em terra. Nós vamos, como diz, nós vamos nos dar mal, como diz no linguagem popular. Por causa dessas verdades, qual deve ser a sua resposta a Deus, de acordo com Salmo 147:1? Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores a nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Então, nós precisamos louvar ao Senhor todos os dias. Será que você passa um momento do dia e louva o Senhor? Eu louvo, mas não assim também todos os dias, como deveria ser, né? Então, quem sabe a partir de hoje a gente vai implementar um cântico de louvor a Deus todos os dias, né? Um horário e uma oração de louvor ao Senhor pelas suas grandezas e sua majestade. Em Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O que você vê, você acha que Deus consegue ver? De acordo com esse Provérbios, ele vê tudo, gente. Ele sabe quem é bom, ele sabe quem é mau. E ele sendo bom e justo, você imagina, né? Qual a comparação entre Deus e nós em Isaías 5:5, versículo 8 e 9? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus que os vossos pensamentos.
Então, qual é a comparação entre Deus e a gente? A gente só pensa em besteira. A gente só pensa em coisas que não agradam a Deus. Em porcaria, desculpa a palavra. Mas olha aí, Deus, os pensamentos deles são altos, os pensamentos não é de dinheiro, como muitas falsas seitas de religiões aí propagam, que é para ficar rico, mas coisas espirituais, de um povo santo, de um povo redimido, um povo humilde, manso e que busque realmente os seus caminhos, busque ser agradável ao Senhor em humildade, mansidão, alegria em servi-lo. Então, os caminhos do Senhor são muito mais altos que os nossos. Os pensamentos dele nem se comparam aos nossos. Nossos pensamentos são todos vaidade e correr atrás do vento. O que você vê acerca de Deus em Isaías 5, 7, 15? O que você vê acerca de Deus em Isaías 5, 7, 15? O que nós podemos ver? Porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito, o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Que Deus maravilhoso é esse! Que Deus amado, que Deus manso e humilde, que Deus bom. Ele se preocupa até com os pequeninos, com o abatido. Olha aí, de espírito, com entristecido, com contrito. E mesmo assim, ainda tem pessoas que, mesmo Deus tendo tanta misericórdia de nós, ainda o transpassa. Imagine quando Deus vier com a sua justiça para aqueles que olham com olhar altivo ao Senhor, né? Olha só, a gente já viu aqui tantas coisas de Deus, que Deus ele tem pensamentos altos a nosso respeito, que Deus ele quer que a gente o louve pela sua grandeza, que Deus quer, ele ama os humildes, aqueles que são humildes de espírito mesmo. E ele é bom é, e os pensamentos são muito mais altos que o nosso. Como é que nós podemos não servir a um Deus que nos manda, que foi o único que criou os céus e a terra, que além dele não há outro Deus? Nós estamos estudando quem é Deus. E mesmo assim a pessoa ora e se esquece de quem ela está falando, com quem ela está falando. E ainda tem lá num dos mandamentos, não usará o nome do Senhor teu Deus em vão. E ainda tem gente que mostra que não ama a Deus só por usar o nome do Senhor. Nem liga na hora que fala o nome Deus. A gente tem que tremer em falar o nome de Deus, gente. Isso que você começa a ver aqueles que temem a Deus, aqueles que não usam o seu nome em vão. Eu tenho me policiado bastante para usar o nome do Senhor apenas quando for muito para coisas santas, onde o nome dele deveria estar. Não de qualquer forma. Isso é tão importante, gente. Isso demonstra se a pessoa conhece a Deus ou não. No mínimo. O que você vê? Vamos para a questão 11, na página 9. O que você vê acerca de Deus em Isaías 5, 7, 15? A gente já acabou de falar, né? Que Deus é alto, sublime, habita a eternidade. E ele vivifica o espírito dos contritos, dos entristecidos, dos abatidos. Ele que vivifica todas as pessoas que sofrem. Mas muitas delas, depois que passam o sofrimento, não querem nem saber de Deus, ainda vão adorar imagens e esculturas, fazer o que Deus abomina. Em Jeremias 9, 23, 24, agora já estamos na página 10. O que Deus diz querer que compreendamos sobre ele. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia e juízo, justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, quando a gente for achar que a gente é linda, maravilhosa, que a gente é forte, inteligente, ou a gente começar a se amar e se adorar, o que Deus diz? Ele não se agrada da gente ser soberbos, mas ele diz que se a gente tiver que se gloriar,
A gente se gloria apenas em conhecê-lo, em saber que Ele é nosso Senhor, Ele que nos deu todas as bênçãos e características, não para nos sentirmos maiores que os outros, mas para a gente servir aos outros com nossas bênçãos que Deus nos deu. Que é só por esse motivo que Deus nos deu tantas coisas. Porque Ele se agrada de quê? Além da gente se gloriar nele, de misericórdia, de juízo, de justiça, de bondade. Olha que Deus maravilhoso, Deus maravilhoso, Deus maravilhoso. Então ele quer que a gente compreenda isso, que a gente não deve se vangloriar em nada que nós temos, porque tudo que nós temos é de Deus, não é nosso. E assim como ele deu, ele pode tirar. De que modo a natureza de Deus é descrita em Jeremias 10:10? Vamos ver? Mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo, o Rei eterno, do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar sua indignação. Então, qual a natureza de Deus? É Deus vivo, é o Deus vivo, o único Deus vivo, verdadeiro Deus, Rei eterno. Ninguém consegue suportar quando ele está no seu furor, porque ele se ira, sim. E ninguém pode suportar quando ele está indignado. E quando ele se indigna porque ele é mau, não, ele é bom, maravilhoso. Quando ele se indigna, gente, é porque aquela nação já pecou muito, já praticou muita violência, muita injustiça, muito adultério. É Deus que vem vingar uma nação. Ou uma pessoa unidade, falando de unidade de pessoa, seja uma que for. Deus vê todas as coisas. Aqueles que praticam injustiça, eles não ficarão impunes, nem aqui na terra e muito menos no inferno, que é para onde vão aqueles que não agradam o Senhor e são maus. Em Jeremias 32:17, lá na página 10, para quem já comprou o seu livro, qual a verdade sobre Deus? O profeta menciona. Qual verdade sobre Deus o profeta menciona na sua oração? Vamos ver qual é outra verdade sobre Deus, além dele ser totalmente maravilhoso. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Deus é tão perfeito, maravilhoso, grandioso, que nada para Deus é alguma coisa. Tudo não passa de poeira. A coisa mais linda que você já viu, a coisa mais maravilhosa, a mais poderosa, o que for tecnologia, sabedoria, a viagem para a lua, o que for, para Deus não passa de uma poeirinha, gente. Olha que beleza. Olha o tamanho desse nosso Deus. De que modo essa verdade deveria afetar a nossa fé em Deus? Gente, a nossa fé é muito pequena e nós precisamos pedir, Senhor Deus, nos dê fé nesse grupo. Aumenta a nossa fé ao máximo, Senhor, porque nós dependemos até para crer da tua fé. Se o Senhor não nos der fé, nós seremos como qualquer um outro, perdido por aí, seguindo caminhos vãos e perdidas por aí. Agora vamos para Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Por que a gente não é consumido? Porque a gente é de Deus? Porque a gente é bonzinho? Porque a gente é humilde? Nós não somos nada disso. Nós somos isso quando Deus nos transforma, quando Deus tem misericórdia de nós e nos faz uma nova pessoa. Até tudo nossas ações que são agradáveis a Deus não vem de nós, irmãs, vem do Senhor. Então ele está dizendo aqui que ele não muda. Nós não somos consumidos porque ele tem tido misericórdia de nós. Ai dele se amanhã não quiser ter misericórdia de nós estamos jogados às traças. Mas Deus, ele não muda. Então ele jamais nos jogará fora, desde que você esteja buscando como ele mandou, obedecendo como ele mandou. É isso somente que ele pediu para a gente, obedecer a sua palavra. O que Jesus afirmou sobre Deus em Mateus 5:8? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Como você conseguirá ser perfeita para parecer para os homens, para os irmãos, que é melhor que o outro?
Isso primeiro é pecado, você se exibir, você se soberbo. Mas ele está dizendo aqui que a gente tem que o quê? Como ser perfeito? Buscar a palavra do Deus através da Bíblia e procurar estudar sempre como já foi dito aqui, e obedecer ao Senhor. Segundo ele, de que modo isso deve nos afetar? Quando Jesus afirmou em Mateus que nós sejamos perfeitos. Como nós devemos, o que isso afeta a nossa vida? Nós precisamos mudar, né? Nós precisamos ser aquilo que ele ordenou que a gente seja. Porque não, mas ninguém consegue ser perfeito. Começa a dar desculpa para não buscar a palavra de Deus. Gente, essa pessoa não é convertida. A gente não vai conseguir ser perfeito por nós mesmos, mas buscando o Senhor, Ele vai exigir que nós procuremos ser perfeito a cada dia. E o mundo aí fora, ele é contrário às coisas de Deus. Por isso que as pessoas dizem que tudo não é certo na Bíblia. Tudo que a Bíblia diz não é certo. E se a Bíblia está dizendo aqui que nós temos que ser perfeitos, eu fico com a Bíblia em vez de ficar com o que as pessoas do mundo dizem. E você? De acordo com página 11, de acordo com Marcos 12, 28, 31, com o que Deus mais se preocupa em nossa vida? Vamos ler. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: Qual é a principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Então, com o que Deus mais se preocupa em nossa vida, de acordo com estes mandamentos? Que a gente o ame e que a gente, por o amar, ama o nosso próximo. Quem não ama a Deus não vai amar o seu próximo, porque o amor vem de Deus, o amor verdadeiro. Em João 1:8, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Como é que alguém pode falar que conhece a Deus? Só existe um meio de conhecer a Deus, revelado pelo Senhor Jesus Cristo. E onde Jesus Cristo foi revelado? Na Bíblia, na sua palavra. Mas tem outros livros que também podem ser verdadeiros. Não tem, gente. Somente a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. Os outros livros, se forem cristãos, eles nos ajudam a entender certas coisas, mas nada se equipara à Bíblia. E outros livros religiosos, eles são invenções da mente humana a quem Deus não se revelou. Porque aqui diz que a única revelação que foi dada para que a gente pudesse conhecer a Deus foi por meio de Jesus Cristo. Então o resto é mentira, a invenção é cópia. João 4:24. Não, João 4:24. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que Jesus disse sobre Deus? Que Deus é espírito, que não adianta você adorar Deus de boca para fora, entendeu? Porque Deus não recebe orações de boca para fora. Você precisa se achegar a Deus em espírito, no seu quarto, lá no local onde você tem de oração, e se achegar com Deus e pedir as coisas para Ele. Ele sabe o que nós somos. Ele sabe que nós somos falhos, que nem orar nós não sabemos. Por isso nós precisamos pedir todas as coisas ao Senhor. Então, pense nisso, veja o que isso significa para você. Como Deus provou o seu amor por nós em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E que amor você vê que ele mostrou por nós aí em Romanos? Nós merecíamos o amor de Deus? Nós fizemos alguma coisa para nos vangloriar? Olha, eu mereço o amor de Deus, porque eu sou perfeita, eu nasci, olha como eu sou maravilhosa. Tem gente que diz isso aí, né? Tem falsos profetas aí dizendo que podem ser justos diante de Deus, né? Que tristeza. Então a gente vê que ele nos amou, nós não merecendo, nós sendo uma verdadeira porcaria de pecadores. Então ele mostra que nos amou sem nós merecermos. Que maravilhoso amor. Nós precisamos retribuir fazendo a vontade de Deus. Aqueles que dizem que são convertidos e não mudam suas práticas más,
e não procuram lutar contra a maldade do seu ser e falam que são de Cristo são mentirosos. Deus exige de nós servidão a Ele e ser servo do Senhor e fazer somente o que Ele manda, mesmo que a gente chore e doa. De acordo com 1 Coríntios 10, 31, 1 Coríntios 10, 31, qual deve ser o nosso alvo de vida? Vamos ver? Porquanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a gente deve viver agradando a Deus, fazendo tudo para a glória do Senhor. E como é que a gente faz isso? Lendo a Bíblia e sabendo perfeitamente a vontade do Senhor, tendo amor em todos os dias em buscá-lo, tendo amor em ouvir o que Ele quer de nós, tendo amor em praticar a sua vontade, em fazer a sua vontade e nos nossos trabalhos, no dia a dia, sempre estar com Ele. Às vezes eu estou lavando louça, às vezes eu estou trabalhando, estudando, e assim que eu posso, todo momento que eu posso, eu estou ouvindo a Bíblia, eu estou ouvindo uma música cristã, eu estou fazendo alguma coisa para a glória do Senhor, porque isso sim vale a pena em nossa vida, viver para agradar o Senhor. E dá para a gente agradar a Deus em todos os nossos trabalhos. Vocês sabem disso, né? Como? Fazendo o nosso melhor sempre para Deus. Seja costurar uma roupa, seja lavar uma roupa, seja cuidar de uma casa, fazer um texto, sempre glorificando o Senhor. Quem dera nós entendêssemos isso. Agora nós vamos para... A gente já viu que Deus provou seu amor, nós sendo ainda pecadores. Vamos para 1 Coríntios, que é o nosso alvo, né? Qual é o nosso alvo? Nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Seja comer, beber, casar, dormir, acordar, ter filho, não ter filho. Então, isso tudo tem que ser para a glória de Deus. E como é que a gente faz tudo para a glória de Deus? Fazendo como a vontade dele determina. Até a sexualidade da pessoa pode ser para a glória do Senhor. Como? Pelo casamento santo. Esperar o momento certo de casar, porque é o único meio que o Senhor abençoa a sexualidade de um casal, através do santo matrimônio. Então, olha só como Deus dá ordem a todas as coisas na vida do ser humano. Ele põe ordem. Porque fora de Deus só existem animais, pessoas perturbadas, perversas, que acham que pode medir grandeza com Deus, como se Deus parasse para ficar medindo alguma coisa com alguém. Como Deus é descrito em 1 Timóteo 1,17. Vamos ver? Assim, ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, Deus, Ele é eterno, imortal, invisível, Deus único. É assim que Ele é descrito em 1 Timóteo 1,17. Imagina que a gente já viu tanta grandeza do Senhor e maravilha. Agora, olha só como Ele é descrito. Imortal, invisível, eterno, Deus único, toda honra e glória pelos séculos do século. Amém. Tudo muda, Ele não. Agora, na última página 12, vamos para as últimas questões. O que possibilita o ser humano aproximar-se de Deus? Vamos ver em 1 Timóteo 2, 5, 6. O que possibilita o ser humano se aproximar de Deus? Vamos ver? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por nós, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, qual é o único meio da gente se aproximar de Deus e como foi que Deus se revelou a nós? Por meio do seu Filho Jesus Cristo, gente. Se não fosse Jesus, nós nunca conheceríamos a Deus, porque é Ele que nos revelou o Pai. E todas as coisas que Ele quer da gente, Ele andava com Davi, Ele andava com Adão e Eva no início da criação. É Ele o Deus que se revelou para que morresse no futuro, que já foi, já passou, por nós. Foi o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Se não fosse ele, nós jamais o conheceríamos. Por isso que as outras religiões todas estão perdidas, porque não reconhecem Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, e muito menos a sua palavra. Questão 24, em Hebreus 1, 2. Quais são os dois meios de Deus revelar-se a nós ali mencionados?
Havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Então os dois meios foi antes pelos profetas, agora pelo próprio Filho de Deus. Ele se revelou a nós. Questão 25. Qual é a natureza de Deus segundo 1 João 5 e 1 João 4:7? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é a luz e não há nele treva nenhuma. 1 João 4:7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, qual é a natureza de Deus de acordo com esses dois versículos? Um é que ele é luz e não há ele trevas alguma. Então, nele só existe bondade e justiça. E a justiça perfeita, ela é bondade, gente. Então, primeiro a gente tem que saber a natureza de Deus. Segundo, né, o segundo também mostra a natureza de Deus. Deus é amor. Ele requer que nós tenhamos amor uns pelos outros. A maneira de falar, a maneira de suportar o outro, a maneira de ter paciência com o outro ou com a outra, ter isso em prática. O que a gente vê muito por aí é gente que fala em Cristo, mas tem ódio, tem raiva, não tem paciência em ensinar a palavra para as pequeninas, para aquelas que estão chegando e vão excomungando os outros como se fosse papa, vão querendo matar os outros que não conhecem ainda a Bíblia, ao invés de ensiná-las. Então preste bem atenção e fazem fofoca e expulsa os outros do grupo. Gente, só Deus para ter misericórdia dessas pessoas. E para terminarmos o capítulo 1, que foi da página, deixa eu ver aqui qual foi a página, né? 7 até a 12, termina aqui agora, gente. Só vocês lerem todos os versículos que eu dei aí em cima, vão acompanhando. A gente vai ver. Leia em Apocalipse 21, 3, 4. Vamos ler. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, no futuro, quando essa época terminar, de que modo Deus vai mostrar o seu cuidado para conosco, o seu povo? Ele vai enxugar dos nossos olhos toda tristeza e lágrima, todo o desprezo, todas as angústias, todas as injustiças que sofremos. Deus é maravilhoso e lá não haverá luto, nem pranto, nem dor. Por tudo, porque todas essas coisas maus desse momento que a gente está vivendo agora vai ser passado, vai tudo para o inferno, para nunca mais a gente ouvir falar. Então, por fim, para a gente terminar, viva! Escolha 2 dos atributos de Deus que você estudou nesse capítulo e escreva no seu caderninho, porque eles são importantes para a sua compreensão de quem é Deus. Então, você vai fazer um resumo do que você ouviu e vai escrever no seu caderninho, afinal, quem é Deus? E a gente volta na próxima vez para o capítulo 2, e são, se eu não me engano, 5 capítulos, tá, gente? A gente já foi o capítulo 1, e aí, quando a gente terminar capítulo 5, a gente vai para o capítulo 2 na próxima vez. Quando a gente terminar os 5 capítulos, a gente termina o livro e vai faltar só um livrinho para a gente terminar o curso todo de discipulado. E vai bastar você aplicar na sua vida. Beijo, até mais tarde. Boa noite. Vamos começar hoje o capítulo 2, sobre o Espírito Santo. Nós estamos no livro 5 do curso de discipulado, o desenvolvimento da nossa fé. No desenvolvimento da nossa fé, nós precisamos saber muito bem quem é o nosso Deus. Quem é o Espírito Santo? Quem são os nossos inimigos? O nosso conflito com o pecado e a volta de Cristo. Tudo isso está relacionado diretamente à nossa fé.
Deus, porque ele vai dizer quem ele é e não é o que a gente acha que Deus seja. As religiões que creem num Deus que elas acham ou deixam de achar o que Deus, ou pensam algo de Deus, é uma religião criada por mentes humanas. Na Bíblia, Deus revelou como ele quer ser visto, como ele quer ser adorado e quem ele é. E a forma da gente andar com Deus, com ele. E ele se revelou a nós por meio exclusivo de Cristo Jesus e de sua palavra, onde está referido tudo sobre Cristo. E nós devemos agradá-lo como ele quer, não como nós pensamos que devemos agradá-lo. Depois nós vamos estudar daqui a pouco o capítulo 2, que fala do Espírito Santo. E começa nos falando sobre a Trindade, que Deus é 3 em 1, a obra do Espírito Santo, como é que ele atua no nosso coração. Se o Espírito Santo não nos convencer do nosso pecado, nós somos falsos convertidos. Se o Espírito Santo não nos constrangir, acho que é constrangir que fala, nos humilhar na sua presença e nos fazer nos arrepender dos nossos pecados, nós jamais seremos convertidos. Seremos orgulhosos ou falsos ou pessoas convencidas que acreditam que creem em Deus. E o fim, gente, é o inferno, infelizmente. Então a gente tem que orar pedindo ao Espírito Santo para que ele nos converta em espírito e em verdade, que ele nos dê um coração verdadeiro e sincero. No capítulo 3, vamos conhecer o nosso inimigo. Quem é o nosso verdadeiro inimigo? Se são pessoas, quem são? Ou se são espíritos, ou demônios, na verdade, malignos. No 4, vamos saber o nosso conflito com o pecado. E no 5, como a gente já falou, nós vamos falar sobre a volta de Cristo. Então, começando no capítulo 2, a Trindade. Deus existe como Trindade, ou seja, 3 pessoas, embora seja um em essência. Quem são as três pessoas da Trindade? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles são 3, mas têm uma mesma essência, sendo um em substância e essência, e convivem em perfeita harmonia. A mente humana, ela é impossibilitada de compreender isto, como Deus é ao mesmo tempo 1 e 3, sendo uma trindade. Então, no entanto, encontramos unidade e diversidade em todas as partes da criação de Deus, e todas elas de um modo limitado. Ilustram a maravilhosa natureza de Deus em 3 pessoas. Vamos ver quem é o Pai? O Pai é Deus invisível. Lá em João 1,18, nós temos, a gente vai ler já já. O Filho é Deus encarnado. João 1, 14, 18 também fala. E Hebreus 1, 4. Hebreus 1, 4. O Espírito Santo é Deus que habita no seu povo. Ver em João 16, 8, 1 Coríntios 2, 12. Também existem outras passagens que nos mostram isso. Mateus 3, 16, 17, 28, 19, João 14, 16, 1 Coríntios 2, 12 e 1 Pedro 1, 2. Vamos ver o que diz sobre o Pai é Deus invisível, João 1, 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então a gente não pode ver a Deus. Quem é que a gente, por meio de quem que nós conhecemos que Deus é invisível? Por meio do Filho de Deus. Apenas o Filho de Deus, Jesus Cristo, pode nos revelar o Pai. Se não fosse Jesus, nós jamais saberíamos quem é o Deus Pai. O Filho é Deus encarnado. Vamos ver em João 1, 14, 18. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai.
Então, olha aí, Jesus encarnou e nós podemos ver o Deus Pai por meio do Deus Filho, encarnado por meio de Jesus Cristo, Deus homem também. Continuando sobre o Filho de Deus encarnado em Hebreus 1:4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Qual é o nome que herdou? Mais excelente nome? Jesus. O Espírito Santo é Deus que habita no seu povo. Vamos ver em João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Em 1 Coríntios 2:12 diz assim: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Olha o que Deus deu a gente que serve ao Senhor, o Espírito Santo dele. Por isso, nós precisamos nos afastar da impiedade, da impureza, porque não agrada ao Senhor. Aquele que tem o Espírito Santo, ele não, jamais quer satisfazer a vontade da carne, mas de Deus, vontade do Espírito de Deus. E outras passagens que falam sobre a Trindade. Vamos ver Mateus 3:16-17. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E uma voz dos céus que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, olha o que ocorre quando o Espírito do Senhor vem sobre Jesus. Outras passagens sobre a Trindade. Mateus 28:19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais uma passagem, João 14:16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Viu? Rogou para que o Espírito Santo esteja conosco sempre. Quando nós oramos, é junto ao Espírito Santo que intercede por nós, que dá as mensagens que nós queremos falar verdadeiramente a Deus. 1 Coríntios 2:12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, Deus nos deu o seu Espírito gratuitamente. 1 Pedro 1:2. Eleitos segundo a presença de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expiação do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Então, nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para obediência, viu? Então, olha para que o Espírito Santo nos convence, para nós nos arrependermos e para que a gente obedeça ao Senhor e o Senhor nos santifique. Então, vamos agora para conhecer a obra do Espírito Santo. Quais são as obras dele?